Começando novamente, então. Hoje, então, nós vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo. É no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 10. E o tema é o ódio. Então, a gente hoje vai tentar conversar um pouquinho sobre esta passagem que está no Evangelho, que Jesus também nos deixou para a gente poder refletir para a nossa caminhada no nosso dia a dia. Muito bem, o ódio, né? Todos nós em algum momento sentimos alguma coisa parecida, né? Em relação a alguém, em relação a nós mesmos, dependendo da situação. Então é um sentimento que ainda dentro das nossas imperfeições fazem parte, mas nós estamos encarnados para não fazer mais parte. Então que nós possamos olhar para nós diferente, que a doutrina espírita possa trabalhar em nós esses sentimentos, né? De nós nos harmonizar, porque nós vamos ver que o maior prejudicado que sentir ódio é aquele que sente, né? Nós vamos ver isso, né? Vamos. E amar os inimigos é um dos maiores desafios morais ensinados por Jesus. E realmente, né, o ódio é aquele que faz com que a gente adoece, né? Vamos falar por nós, né? Ou aquela pessoa também que tem tanto ódio, acaba adoecendo por si todos os seus sentimentos. Vai criando, dentre outras situações, desgastes emocionais, doenças, né? E dentre vários outros inúmeros situações que a gente pode ir refletindo individual, né? Mas aí vem a pergunta, será que em algum momento da nossa caminhada a gente já sentiu ódio de alguma situação ou por alguém, né? Provavelmente sim, né? A gente já tenha passado por isso, porque nós estamos num planeta chamado Terra, né? Onde que estamos em provas e expiações, né? Aprendendo a cada dia, se assim a gente quiser, a se melhorar. Então, né, o ódio, quem sabe há um tempo maior, era muito pior. Hoje a gente tenta e aprende a dominar ainda mais. Mas o ódio não faz bem. Ele adoece todas as células do nosso corpo. Então, o que é o ódio? Nosso orgulho ferido. Orgulho. Que Jesus combateu em todos os momentos. Então, quando você vai falar do seu filho, que ele passou na faculdade, que ele atingiu uma meta, não se orgulhe, diga eu estou feliz. Porque orgulho é algo que não faz bem para nós. A gente distancia as pessoas. Então o ódio é o orgulho ferido. Ferido. E esses pensamentos negativos que geram, né? A gente entra numa bolha. Nós jogamos negatividade, recebemos uma bolha. O ódio faz isso com a gente. Limita nós muito. E ele também nos ajuda bastante a adoecer, como a Tatiana falou. Bastante. De várias maneiras. Várias. Física, espiritual, emocional, coletivo. No nosso lar, quando a gente vai no nosso lar e odeia alguém, não estou dizendo da nossa família, mas alguém que a gente leva essa pessoa junto com nós. A gente carrega ela, às vezes ela nem lembra de nós. Mas eu carrego aquela pessoa, aquele momento que ela fala dentro de mim. E às vezes a pessoa nem lembra que ela falou aquilo. E nós alimentamos isso. Daí a espiritualidade que gosta, que se alimenta disso, vem sugar fluidos vitais do nosso corpo. Fluidos emocionais. E nos auxiliar a descer a ribanceira. Vamos pensar, aquela pessoa me fez isso, perdoa, não consigo perdoar, tenta entender ela, respeita o pensamento dela, trabalha teu orgulho, diminui teu orgulho, né, Tatiana? Interessante disso que o Carlos falou do orgulho ferido. É uma situação que aconteceu num determinado tempo, em um período, onde nessa situação houve alguém que ficou com o orgulho ferido.
pelo fato de não atender mais às suas necessidades. Quer dizer, a pessoa não quis mais atender ou ser, em termos, o seu escravo. E você percebe no olhar, na fala, a cor do ódio. Porque muitas pessoas, quando são feridas e querem que tudo seja a sua maneira, elas começam a odiar. E não percebem o quanto estão fazendo mal para si mesmo. Na verdade, não é nem contra a pessoa, mas é para si mesmo que esse ódio destila. Então, todo o ser, e noites mal dormidas, situações, cria embaraços, cria situações desnecessárias, né? Então, há pessoas, sim, que têm o orgulho ferido, né? Porque muitas acreditam que podem ter o domínio sobre todos. Na verdade, não. Temos o domínio só sobre nós. E muitas vezes nem isso que a gente precisa aprender, né? Então, assim, que a gente possa olhar, né? Se eu estou tendo esse pequeno sentimento ou sentindo isso, vamos trabalhar, né? Não deixe, não alimente isso, porque não vai fazer bem. E hoje a gente nem conseguiu estudar um pouco junto sobre, para a gente poder fazer essa conversa, né? Agora. Então nós estamos ao mesmo tempo conversando. Mas hoje de manhã, tentando estudar, busquei lá uma historiazinha, né? E nisso apareceu Chico Xavier. Então, falando sobre um pouco como seria o ódio. Chico, dentro do trabalho dele, muitas pessoas odiavam ele, falavam que o trabalho dele era desmerecedor, dentre tantas outras situações. E quando ele chegava ao final do dia, ao fim das suas tarefas que ali ele tinha, ele dizia, ele orava, né? Pedia para que Deus desse forças para ele. E por que ele precisava passar por tudo aquilo? E nesse instante também vem a sua mãe, né? E diz para Chico ter paciência, para ter calma, e que era para ele beber a água da paz. E nessa pequena história, que eu não consegui finalizar devido ao tempo, ele foi em busca da água da paz, né? O que era a tal da água da paz? Na verdade, é a água que nós temos, né, na nossa casa. Então, quando a gente tem vontade, muitas vezes, de ser agressivo, né, vamos colocar um gole de água na nossa boca, segurar e silenciar, que é um remédio maravilhoso para não nos complicarmos espiritualmente. Aqui, tudo certo, mas espiritualmente. Quem aqui nós odiamos ou nos desentendemos, se nós não nos acertarmos, não aprendermos a perdoar, nós vamos voltar em outro momento para juntos aprendermos a nos amar. Então, se a gente tem alguma situação que precisa ser resolvida, vamos começar a olhar para essa situação e resolver ela. Devagar, não deixá-la de lado e não alimentar esse ódio. Porque isso acaba também desestruturando muitas famílias e muitas outras situações. O ódio é uma prisão. A gente se prende naquela emoção, naquele momento. Tem pessoas que dizem, tantos anos atrás, tantos dias, a pessoa fez tal coisa. E o nosso cérebro, isso é ciência, tá? Ciência tradicional. Ele não sabe o que é passado, o que é futuro, ele só sabe o que é presente. Nosso cérebro não sabe o que faz 5 anos, que aquela pessoa falou aquilo para mim, eu guardo, eu ressinto aquilo. Ele é atual. Daí, hormônios que prejudicam o meu corpo são jogados em quantidades enormes. E a gente cria doenças desnecessárias na nossa caminhada. O ódio faz isso em nós. Então, o maior prejudicado somos nós. E a doutrina espírita vem para dizer assim, não odeie. Aí Jesus vai falar para nós, né? Porque Jesus, ele não pede, ele manda amar os inimigos. Por que será? Né, Tatiana? Por que ele manda amar os inimigos? É interessante que vem nesse capítulo de amar os nossos inimigos, né? Amar os inimigos. Então, exige bastante de nós, porque nós podemos ser inimigos de alguém também. Muitas vezes até de nós mesmos, né?
E começar a não desejar o mal já é um passo para não criarmos situações, não alimentar vingança, né? Hoje, por exemplo, na atualidade em que nós nos encontramos, nós podemos perceber muito isso. As pessoas só falam em querer se vingar porque eu que tenho razão, por disputas que não vão levar a nada, né? Simplesmente a desentendimentos, a gerar mais dor para todos, né? Então, Jesus também, né, foi uma pessoa ao qual muitos não gostavam, odiavam, porque ele queria e ele implantava aqui a paz e o amor, né? Mas alguém te desejou ou você sentiu, né, esse ódio chegar, porque muitas vezes a gente sente, né? Ore por essa pessoa que está passando por esse momento, que está iniciando bem devagarzinho, porque é sutil, né? Começa bem devagar e vai crescendo cada vez mais, ampliando. Faça uma oração para que a espiritualidade possa chegar até ela, para que ela possa rever os seus pensamentos, rever os seus conceitos, né? Não querer atrair isso para si, né? E para se libertar do ressentimento, as mágoas, né? Vamos se libertar, vamos deixar as algemas, as coisas do passado, vamos se libertar, vamos aprender a perdoar. Nós estamos aprendendo o que é o perdão, mas a gente precisa se esforçar. Não adianta a gente só falar do perdão, nós precisamos praticar ele, começar devagar, né, a buscar o seu valor. E Fernanda não fala tanta coisa nessa mensagem pequena sobre o ódio, que daí nós vamos falar sobre o ciclo do ódio. E nós vamos ver logo no outro, daqui a um mês, para quem tiver coragem, se estiver presente, nós vamos falar sobre duelo. Duelo, que tem tudo a ver com a vingança, que gera novas dívidas. Que as dívidas geram reencontros difíceis. A Tati falou em algemas. O amor liberta sempre, mas o ódio algema, aproxima. Dá para baixar, por favor? Eu não consigo escutar. Aqui, deu. Então, as dívidas geram reencontros difíceis, somente o perdão interrompe esse ciclo. O que é o perdão? A gente costuma falar que o perdão ele cria um campo magnético ao redor de nós, nossa aura, aonde nós estaremos às vezes em ambientes nocivos ou ambientes mais conturbados, que faz parte do nosso planeta. Às vezes a gente precisa passar por algum ambiente mais difícil, seja no trabalho, na rua, no trânsito, com uma pessoa, um familiar mais complicado. A gente cria esse campo energético pelo perdão. Por isso que Jesus, quando Simão Pedro perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Porque o número 7 tinha uma história lá, não vou entrar nesse detalhe, não dá tempo. Lá, para o povo da época. Ele disse, não 7, mas 70 vezes 7. Isso significa sempre. Sempre. Emmanuel diz que a gente deve perdoar 7 vezes, 70 vezes o mesmo erro. Numa pessoa. É muito complicado isso, né? É muito complicado a gente não entrar nessa nova caminhada. Porque nós estamos aqui hoje, no século XXI, passando por várias situações de doenças emocionais. Que são desequilíbrios, né? Que a gente precisa passar para vencer. E o ódio, esse rancor, esse ressentimento, nos desestabiliza muito e ajuda muito a gente ficar triste e paralisado na nossa caminhada. Por isso que a doutrina espírita é tão fantástica. Ela nos liberta pelo conhecimento, pela fé raciocinada. Por isso que estudar o espiritismo é maravilhoso, né? Muito bom isso, né? Então, esses são os ciclos do ódio. E vamos vencer esse ódio, hein? Dá para vencer. E como? Exige bastante esforço de cada um de nós. Mas nos traz a libertação. Nós não podemos pensar somente no momento em que nós estamos aqui, agora. Só no momento material. Nesse momento, nessa experiência que a gente está tendo. Nós precisamos pensar como
seres espirituais também, porque nós vamos retornar para casa. Então, tudo que nós praticarmos aqui, tudo que nós fizermos aqui, nós vamos levar na nossa bagagem. Não vamos levar mala nenhuma junto para quando a gente fizer essa viagem. Nós vamos simplesmente com a bagagem que a gente tem dentro de nós, que são os nossos atos, os nossos sentimentos e aquilo que a gente praticou. Aquilo que a gente fez de bem e de bom para poder nos melhorarmos e auxiliar o nosso próximo. Então, essa é a nossa bagagem. Então, para a gente poder, dentro de todos esses ensinamentos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos é uma luz para a nossa caminhada, para tudo, para as situações aqui nós vivenciamos. Mas hoje, falando sobre o ódio, né, é vigiar os nossos pensamentos, é vigiar as nossas palavras, os nossos sentimentos. Né? Então, é urgente, nós precisamos cuidar o que eu estou pensando, aonde que eu estou me vinculando ou me aproximando. As pessoas com as quais eu convivo no meu caminhar, no meu dia a dia, são pessoas que são tóxicas, que querem mudar para que eu seja também parte daquela tribo ou para melhor. Então eu preciso ver aonde que eu estou, em que agrupamento, e se necessário começar a fazer as mudanças, porque onde que nós nos encontramos, nós vamos nos afinizar também. Daí é importante vigiar e orar, né, os pensamentos, porque nós não paramos de pensar. Fiquem vocês por uns instantes, né, sem fazer nada, para onde que vai o teu pensamento? E principalmente falando em ódio. Quando alguém faz alguma coisa para ti que machucou o teu orgulho, fez alguma coisa, o que o teu pensamento cria? O que passa pelo teu pensamento? É inimaginável. Se pudesse ser escrito o que passa pelo nosso pensamento, nossa, seria uma loucura, né? Evitar alimentar lembranças dolorosas também. Tentar deixar o passado, que passou, como um aprendizado. Né? Viver o presente, o que está aqui. E não também ir lá muito para o futuro. Né? Então, o passado que ele possa ser de aprendizado. Poderia ter feito diferente, poderia ter sido uma situação diferente. Ótimo. Olhe para isso como uma forma de aprendizado. Valeu a pena. Aprendi. Vou recomeçar. Né? Precisamos olhar desta forma. Porque se nós ficarmos presos ao passado, aquelas lembranças, nós não vamos prosseguir na nossa caminhada. Orar sinceramente, não simplesmente dos lábios. Quando a gente se coloca em oração com o Pai, aqueles momentos que a gente possa ali fazer uma oração sincera, ouvir o que está saindo pela nossa boca, o que nós pedimos, porque nós somos atendidos, e observar. Né? A gente pede e não observa os sinais. Né? A gente tem as respostas, mas às vezes não queremos olhar as respostas. Né? Então a gente ignora. Então o Pai, ele atende a tudo aquilo que nós pedirmos. Então ficarmos atentos e orar de coração, aquele pouco tempo. E isso é criar um hábito no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Da gente poder se colocar à disposição do Pai. Tá? Então precisamos criar esse hábito da oração todos os dias. Ao levantar, que é pedir as proteções para o dia, e ao deitar, que é pedir as proteções, porque como nós saímos do nosso corpo, nós também vamos passear, né? Vamos para alguns lugares. Então nós precisamos ter as companhias do nosso guia espiritual, né? Praticar o bem, né? Praticar o bem é a gente poder, o que eu quero para mim? É desejar para o outro. O que eu quero receber, que eu desejo para o outro. Então que eu faça pelo outro também. E trabalhar o autoconhecimento, a reforma íntima. Joana de Ângeles nos fala muito sobre isso, né? E nós precisamos sim olhar para nós, nos conhecermos, que daí nós vamos saber o que estamos pensando, né, e o que nós estamos sentindo. A gente vai poder saber quais são as companhias mais próximas de nós, né?
Acho que eu falei demais. Pode continuar. Vou pedir para a Tatiana ler aqui uma anotação, como está aqui, para nós encerrar, porque é muito interessante isso, para nós pensarmos juntos, tá? Então, tudo que a gente sentir de ódio, isso vai pesar na nossa vida, tá? Pesa em nós, dificulta a nossa caminhada, dá atraso na nossa vida, material, espiritual, individual, familiar, em todos os sentidos. E o amor, como nós falamos, o amor liberta. E nós somos seres criados por um Deus que nós não imaginamos quão grande é o seu amor. Ele está em tudo, em todos os lugares. E nós somos criados seres perfectíveis. Nos tornamos pessoas perfeitas. Perfeitas assim em amor, em harmonia, em respeito, em sintonia com as leis dele. Que nem a Tati disse. A primeira lei, uma das leis que lá veio com Confúcio, se fortaleceu com Jesus. Fazer para os outros o que quer para ti. Ah, mas os outros, os outros. A gente sempre tem esse subterfúgio. Os outros não se preocupam com os outros. Falava hoje com uma pessoa, muito querida, que amo muito. Não se preocupe com os outros. Se preocupe com você. Faça a sua parte. Faça para os outros o que você quer receber. Os outros, no tempo deles, vão fazer essa mudança. Vou pedir para a Tatiana, por favor, ler esse texto aqui, que está muito bonito. É verdade. E antes de falar, vamos cuidar, que nem eu estava falando com o núcleo em que nós estamos, mas eu digo com as pessoas também que estão próximas, porque em um pequeno tempo, o curto tempo, a gente entra na mesma sintonia sem perceber e acha que está agindo normalmente. E não, nós já estamos envolvidos por aquela energia. Então, vamos observar. Então, diz assim: o ódio é fogo que queima primeiro o próprio coração. Quem odeia permanece acorrentado ao passado. Quem perdoa caminha livre rumo ao futuro. Amar os inimigos não é fraqueza, é força moral. Não é concordar com o erro, é escolher não carregar a sombra dentro de si. Que possamos sair daqui decididos a transformar ressentimento em oração, mágoa em aprendizado e dor em crescimento espiritual. O ódio aprisiona, o amor liberta. Nós precisamos pensar nisso. E hoje a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos dá ferramenta para a gente trabalhar seus sentimentos. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um século maravilhoso. A parte do avanço tecnológico é gigante. Não sabemos nem onde vamos parar com tudo isso. Mas nós precisamos também avançar dentro da moral. A moral é desejar para o outro o que eu tenho de melhor. Eu não preciso desejar o mal para ninguém. Isso não vai me fazer bem. Porque qualquer sentimento que eu desejar para uma pessoa, eu sinto primeiro, eu crio isso, eu materializo em mim isso, e depois eu emito. Então, que nós possamos, quando sentir essa vontade, essa mensagem de fé, leia em casa. Né? Fé não traz essa mensagem para nós, é um textinho bem curtinho. É curtinho. Vamos ter o hábito de pegar o Evangelho, abrir por inspiração, ou estudar ele do começo ao fim. A Tatiana falou uma coisa fantástica, a gente não se prepara para dormir. A gente fica olhando 300 vídeos e vai dormir que ia ter uma noite de sono. Me perdoem. A tecnologia é maravilhosa, acabei de falar e vou continuar falando. Mas temos que nos preparar para o corpo adoecer e nós ir com os nossos. Com um guia espiritual, com o nosso protetor. Estudar, aprender, ajudar se nós tivermos habilidade no mundo dos espíritos, porque nós não paramos de pensar nunca. Se eu vou botar na minha cabeça, não vou pensar nada, já estou pensando alguma coisa. Nós não paramos de pensar nas 24 horas, em uns minutinhos todos os dias. Não paramos de pensar. É o único ser que habita a Terra, o ser humano, o homem de humanidade, que não para de pensar nunca. Nunca. Não vamos parar mais. Né? É isso aí. E por hoje é?
terminou. A gente agradece muito a cada um que está aqui nessa noite, porque é uma noite de estudos e de reflexão que a gente leva para o nosso dia a dia, né? Hoje foi o ódio, mas tem tantos outros sentimentos aos quais a gente precisa observar, que não nos fazem muito bem, são vícios, né? Então a gente precisa, pouco a pouco, ir extirpando eles, tirando do nosso coração, do nosso íntimo. E saber aquilo que nós realmente queremos, quem é que realmente nós somos, o que eu quero, né? Então, que a gente possa ter mais momentos de paz, mais pensamentos de paz, mais harmonia na nossa caminhada. E é isso que hoje nós estamos precisando muito. A humanidade toda está precisando de muita paz. Então, que nós possamos começar por nós esse pequeno passo, né? Porque é desse pequeno que vai se tornando grande. Então, vamos refletir sobre essa passagem dessa noite. E muito obrigada mais uma vez à equipe espiritual e a você. Obrigado. Carlos. Tatiana, pela vez de fazer a prece. Vamos lá? Então, nos colocando ainda mais em elevação do pensamento e do sentimento. Nosso Pai Celestial, Ele aqui se encontra. E se encontra no íntimo de cada um, de cada ser deste planeta Terra. Ele pulsa, mas muitas vezes nós o esquecemos. Que nós possamos, Pai, nos lembrarmos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, do Teu amor, do Teu abraço, o quanto Você nos ama, o quanto Você nos auxilia, o quanto que Você nos estende a Sua mão e nos espera no caminho para seguir-te. Que nós possamos, Pai, a cada dia despertar um pouco mais e querer Te seguir intensamente. E que possamos nos lembrar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência aqui material para podermos aprender o perdão, aprender o amor, aprender a respeitar tudo que nos rodeia. Acima de tudo também a admirar a natureza. Deus é tão bondoso conosco que Ele nos presenteia nos mínimos detalhes. Que nós possamos colocar mais virtudes em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa caminhada. Que possamos ser mais luz para podermos ter mais saúde. Que possamos cultivar bons pensamentos. E para tudo isso, Pai, Você nos deixou muitos ensinamentos. A Tua passagem aqui. Que possamos lembrar de todos os dias, sentarmos um pouquinho e conversar com Você, através da oração. Aquela oração onde não vemos o tempo passar. Que as flores do Teu belo jardim, Pai, que é cada um de nós que aqui está, Tu possa continuar a nos regar. E que possamos exalar o melhor perfume. Gratidão por tudo, Pai. E vou repetir, por esta reencarnação, esta oportunidade que estamos tendo de poder fazer melhor, de poder nos conhecer. Gratidão à equipe espiritual que nos abraça e o nosso guia, que nos ampara. Que o amor ilumine o nosso caminhar. Gratidão, Pai, que assim seja.